Se a Câmara vai decidir hoje se mantém ou não a prisão do deputado Daniel Silveira, que ele foi preso nesta semana por determinação do STF, do ministro Alexandre de Moraes. Depois teve a decisão de todo o plenário do STF, uma votação unânime favorável à manutenção da prisão. Não é? Ele vai enfrentar uma ação também agora da Procuradoria-Geral da República, mas a Câmara que tem que acatar ou barrar a prisão dele. É sobre isso que nós vamos conversar com o doutor Luiz Ovando, que é deputado federal pelo PSL. Doutor Luiz Ovando, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, doutor Luiz Ovando, nós temos visto aí muitas declarações de deputados que criticam a posição do ministro Alexandre de Moraes, mas ao mesmo tempo criticam também a postura do deputado Daniel Silveira, o que ele colocou no vídeo, que acabou motivando essa reação de Alexandre de Moraes, ele que já é alvo de investigações e todo o procedimento dele também, depois que foi preso, em relação ao policial que queria que ele usasse máscara, em relação à liberdade que ele está tendo no batalhão ao ficar preso, mas eu queria saber particularmente em relação à Câmara, qual o senhor acha que deveria ser a decisão? Denise, aqui eu quero separar duas situações bem claras. A primeira é que diz respeito à Constituição Federal. O segundo é uma questão que nós entramos e não se pode deixar, né, de destacar aqui que isso que foi feito nada mais é do que um regime de exceção. Por que isso? Né? O que o ministro ou os ministros deveriam ter feito, não é minha opinião, isso é à luz da lei, é buscar a PGR, a Procuradoria-Geral da República, fazer a denúncia e a PGR, inclusive, tomar as medidas. O que simplesmente o Supremo fez foi, basicamente, o agredido julgou através dos inquéritos que eles determinaram, fez o que tinha que fazer e, ao mesmo tempo, aplicou a pena. Isso é regime de exceção, sem dizer que passou por cima da Constituição Federal. A questão do deputado, ele foi veemente, ele foi agressivo, ele foi contundente, os termos não foram impróprios, tudo isso nós concordamos, sem nenhum problema. Agora, nós só não concordamos do fato de que ele continua imune, a sua inviolabilidade foi violada exatamente por esse regime de exceção. Então, aí, o que acontece? Existe um imbróglio, existe uma dificuldade de compreensão do processo. Né? Se você me perguntar, você concorda com o que o deputado Daniel Silveira falou? Eu não concordo, da forma como ele falou. Entendeu? Então, é a maneira, é o conteúdo que realmente é problemático. Agora, que ele tem o direito de falar, ele tem o direito de falar. E a PGR deveria entrar com denúncia contra ele, inclusive para a Câmara dos Deputados, e aí, julgado na Câmara dos Deputados, então ele receberia a pena cabível dentro da situação. O que a gente percebe é que o Supremo simplesmente se alvorou, né, de determinante, é exceção, regime de exceção. Eles falam muito em regime de exceção, AI-5, não sei o quê, porque foi lembrado isso, mas isso é pior do que o AI-5, porque não dá condição, inclusive, de defesa inicial. E agora, já num processo viciado, nós vamos ter, inclusive, uma votação na Câmara, que a gente não sabe qual é a tendência. Eu espero que os meus colegas tenham sabedoria de bem conduzir, pondo a mão na consciência, analisando racionalmente a violação da Constituição Federal e dizer para eles: olha, aqui na Câmara, nós é que decidimos o que fazer à luz da lei, o que Agora, não foi verdadeiramente levado em conta. Agora, deputado, a gente viu muitas críticas contra a ação do deputado, inclusive agora tem essa ação da PGR contra ele, e o seu partido cogitou a possibilidade de expulsá-lo. Eu já vi várias críticas, inclusive de integrantes do PSL, de que ele teria passado do ponto em relação ao tom que ele assumiu neste vídeo. Não é? O senhor concorda com isso, de se prosseguir com o processo e talvez se chegar até a prisão mesmo dele pelas investigações? Denise, eu concordo, ele não é santo, ele não está isento de problema, ele não está, ele simplesmente agrediu. A gente percebe isso. Né? Agora, ele tem o direito, pela Constituição, de se manifestar. Agora, quando ele se manifesta, se o conteúdo extrapola, se a maneira é agressiva, cabe à PGR a denúncia.
não o Supremo. Agora, a crítica ela é livre. Só que nós temos que ter crítica consistente, fundamentada. Eu posso não gostar do Daniel Silveira, mas eu não posso deixar de lado, né, a racionalidade de uma análise constitucional e de um processo jurídico. Ou seja, o projeto, ou seja, o trâmite jurídico disso tudo. Isso tudo foi violado pelo Supremo. Aí a gente vê duas situações. Ou os indivíduos não conhecem nada de lei, isso é lamentável, eu acredito que não seja essa a questão. Eu não sou advogado, mas aquilo que a gente sabe é exatamente isso. Ou não conhece nada de lei, ou simplesmente nós estamos sob um regime ditatorial da toga. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Agora, com base nessa avaliação, então, a Câmara deveria votar pela liberação dele. E aí, como é que seria o procedimento da Câmara em relação a ele no caso de haver essa liberação? Vamos considerar que ele seja liberado. Ele vai responder eticamente. A comissão de ética já foi instituída. Estava praticamente sem instituição por causa da pandemia, enfim, mas já foi instituída. A mesa já denunciou, através da Procuradoria, mandou a mesa já denunciou. E ele, como qualquer cidadão comum, vai responder aos seus pares, porque ele representa parte da nação brasileira ali dentro, diante aquilo que ele fez. E isso à luz do processo penal, ele será penalizado ou não. Agora, a gente sabe que a comissão de ética demora, independentemente das condições da pandemia, para avaliar determinadas circunstâncias. Nós temos outros crimes que não são avaliados com muita rapidez e muitas vezes fica por isso mesmo, não há uma punição devida, muitas vezes, inclusive, porque se trata de uma entidade, né, uma instituição buscando se defender. A gente vê vários casos desse tipo. O senhor acha que haveria rapidez nesse caso que chamou tanta atenção? Você veja, nós tivemos aí agora, inclusive, recentemente, o senador, acho que é Chico Viana, alguma coisa assim, eu não me lembro bem o nome dele. Ele já reassumiu. Por que ele reassumiu? Ele não foi julgado pela comissão de ética, porque não estava instalado. Então, isso aí é um cuidado que a Câmara tem que ter. O que vem acontecendo na Câmara, infelizmente, é um exagero de referências, de terminologia, de maneira de se expressar. O presidente Jair Bolsonaro tem sido criticado constantemente de forma muito agressiva na Câmara por alguns deputados da oposição. A oposição é necessária, faz parte do processo, né? Nós temos que ter o equilíbrio, o mundo é dual, uma força de um lado, força de outro. Isso faz parte do aprimoramento do ser humano e das instituições. Só que não está facultado a esses indivíduos agredir, como assim também não está facultado ao Daniel ter agredido da forma como ele fez em relação ao Supremo. Agora, isso não quer dizer que ele deva ser tratado de forma excepcional, nem para um lado nem para outro. Agora, que a Câmara tem que se preocupar com a agilidade, com a celeridade do processo, não há dúvida, porque nós somos exemplos para a nação. E agora isso vai acontecer. E outros, inclusive, que têm se manifestado de forma muito agressiva em relação a outros poderes, principalmente ao executivo, naturalmente terão que responder também pelos seus atos. Perfeito, nós conversamos com o doutor Luiz Ovando, que é deputado federal pelo PSL do Mato Grosso do Sul. Deputado, muito obrigada, uma boa tarde. Denise, eu que agradeço pela oportunidade de a gente expor aqui, é uma outra forma de ver, né? Grande abraço e saudação a todos vocês. Muito obrigada.